esse tema, ele é um tema, para mim, que eu considero muito importante, né? Primeiro, por tratar do exercício da docência, e segundo, porque, para mim, os espaços não formais, não institucionais, eles são possibilidades crescentes e tem alguém aí com áudio? Desabilite o áudio, por favor. Tá? Então, práticas educativas, para mim, ou melhor, até perdi o raciocínio. Tá. Então, primeiro porque eu acho que esse tema, ele, para mim, ele é muito significativo no exercício da docência, relacionado às práticas, né, diárias, as práticas pedagógicas que podem ser pensadas e intencionalizadas nesses espaços, que são os espaços não formais, não institucionais, que são espaços que, a meu ver, ampliam a possibilidade, né, de desencadear um processo de ensino-aprendizagem muito mais significativo, né? Por levar o alunado ao contato com o seu cotidiano, com as suas paisagens cotidianas, né, com a sua realidade. Então, para mim, ele é um tema, assim, extremamente significativo. E, além do que, ele dialoga, né, dentro da educação não formal, tanto com a educação formal, quanto com a educação informal. Então, o que são espaços não formais, né? Também podem ser conhecidos como espaços não escolares. Os espaços não formais são espaços onde você tem uma ação educativa que transcende a sala de aula, né? Ou seja, fora daquele contexto formal e clássico das salas de aula, tá? Tanto na educação básica, né? Ou melhor, tanto na educação infantil, quanto na educação básica, quanto na educação superior, né? Em contraponto ao espaço formal, o espaço formal é aquele que a gente, de forma, vamos dizer assim, histórica e ecolástica, é aquele espaço onde a gente concebe o processo de ensino e aprendizagem clássico, clássico como? No sentido de adentrar um espaço preparado, sistematizado, como um espaço escolar. Então, são as escolas, são as universidades. E os espaços não formais, eles são o que transcende esses espaços, né? E eles podem ser tanto espaços não formais institucionais, como não institucionais, né? Os institucionais são, inclusive, os mais investigados, são os mais utilizados na prática pedagógica, que são os museus, os planetários, né, o jardim botânico, ou seja, aqueles espaços que são pensados institucionalmente para conceber possibilidades educativas, né? Então, tanto do ponto de vista não formal, quanto do ponto de vista informal. Nós assumimos que o espaço formal e o espaço não formal, eles não são estanques, né? Você precisa, para o espaço não formal, do espaço formal. Então, é como se estabelecesse um contínuo.
né? Um contínuo da ação pedagógica. Já nos espaços não institucionais, né? Ou seja, aqueles que não são sistematicamente pensados para uma ação escolar, eles são espaços que precisam do olhar e da intencionalidade do professor, né? Ou seja, inicialmente não há uma possibilidade pensada, né, uma possibilidade instituída para uma ação educativa. Como, por exemplo, o Planetário do Pará. O Planetário do Pará é um local que tem, dentre uma das finalidades, essa educativa. Tá? Essa tá, inclusive, de divulgação científica. Os espaços não institucionais, não. Eles dependem da intencionalidade, do olhar pedagógico do professor. Tá? Então, podem ser praças, podem ser fragmentos florestais, pode ser um bosque, né? Ou seja, um lugar cuja intencionalidade do professor e cujo seu olhar, né, consiga visualizar como uma sala de aula natural. Natural no sentido de natureza, não no sentido de não estar impactado, né, ou não tenha sofrido uma atividade antrópica. E da forma como nós concebemos os espaços não formais, não institucionais, né, nós também podemos incluir as chamadas áreas verdes, que dentro da concepção de cada município, tá, pode ter uma definição, um conceito e uma lei que rege diferente. Então, de certa forma, transformar esses espaços como fragmentos florestais, como áreas de bosque, né, podem sim ser uma possibilidade de proteger também essas áreas por outros caminhos, a não ser aqueles da instrumentalização da lei, tá? Ou dos órgãos ambientais competentes. Porque quando você valoriza uma área dessa, tá? Você tem a possibilidade, eu vou parar só um instantinho, gente, depois eu corto isso aqui. Você tem a possibilidade de valorizar essas áreas por outros caminhos, por outros olhares. E isso eu digo pela experiência, né? Porque, por exemplo, quando você tem uma área, quando você tem uma praça, tá? Que a comunidade começa a enxergar aquela praça como um local para que um professor, né, ou a partir de um professor que leva a sua turma para ter um momento, né, de uma aula, a própria comunidade começa a enxergar aquele espaço como um espaço, tá, educativo. Então, a própria comunidade começa, né, a própria comunidade escolar, que inclui, por exemplo, a comunidade do bairro, as famílias, começam a enxergar
aquele espaço como espaço no qual a professora ou o professor, né, leva o meu filho ou a minha filha e os seus coleguinhas para ter um momento educativo. Então, quais são os espaços, por exemplo, que nós temos em Belém? Em Belém, nós temos uma amplitude de espaços que podem ser potencializados como espaços não formais de ensino e aprendizagem, né? Uma praça, um sítio, um fragmento florestal, um bosque, tá? O quintal, né? O quintal de uma casa. E esses espaços, gente, eles são pensados como espaços que podem ser encontrados em qualquer situação social, tá? Porque, ao contrário dos espaços não formais institucionais, não é em todos os municípios que você tem a possibilidade de encontrar, por exemplo, um museu ou um planetário, tá? De conhecimento, eu só tenho da existência do planetário somente na capital, aqui no nosso estado do Pará, né? Podemos até ter alguns embriões na forma de projetos de pesquisa desenvolvidos por alguns professores, talvez em algumas instituições ao longo do estado, mas planetário na concepção jurídica, né, do espaço, nós só temos em Belém. Então, nós pensamos os espaços não formais, não institucionais, como aqueles que podem ser encontrados em todas as possibilidades de situações sociais e geográficas, né? A gente já vem trabalhando com os espaços não formais há um certo tempo, tá? Nós temos aqui 4 projetos, tá? Atualmente, nosso projeto ele está parado por conta da pandemia, né? A gente está num processo muito mais de produção dos paradidáticos, né, da possibilidade de publicações, do que da execução do projeto propriamente dito, por conta das restrições que a pandemia nos impôs. Mas nos projetos, a gente trabalha tanto o processo de ensino, quanto o processo de aprendizagem, tá? Tanto quanto a pesquisa e tanto quanto a ação extensionista. E o projeto ele se volta para trabalhar principalmente na formação dos professores, porque a gente entende que muito da intencionalidade do professor e do olhar pedagógico, muitas vezes, não é concebida efetivamente por conta da própria formação, né? O professor não consegue enxergar além do caleidoscópio que ele aprendeu a enxergar. Então, é preciso que se possibilite, se oportunize, né, na formação, propostas que realmente direcionem, ou melhor, que abram os olhos, que desenvolvam a intencionalidade pedagógica desse professor para os espaços não formais, não institucionais. Então, como é que a gente tem trabalhado, né? Nos projetos do ensino, fazendo uma proposta de formação tanto para a formação inicial como a formação continuada de professores, a pesquisa, né, procurando acompanhar esses processos de formação, mas também, muitas vezes, acompanhando o próprio processo de ensino-aprendizagem, e na extensão, né, na realidade,
a nossa atuação é uma atuação praticamente indireta no alunado, mas atendendo aos professores já em exercício pleno da profissão, na formação continuada e acompanhando também a sua prática pedagógica, tá? Para investigar como está se dando a implementação dessas propostas. Tá? Então, em geral, a gente trabalha com um curso de formação inicial. Em geral, o público atendido são as licenciaturas, porque a gente entende que a licenciatura é um campo e é a arena que possibilita melhor a execução e a discussão de práticas dessa natureza. Tá? E os professores, com uma oficina, e se pensou uma oficina inicialmente para os professores por conta de alguns entraves, né? Porque na nossa realidade, antigamente eu achava que era uma realidade do nosso estado, do nosso município, dos nossos municípios, mas depois que eu fiz um mini curso em Maringá, eu descobri que, infelizmente, isso é uma realidade geral nas escolas do nosso país. Um pouco melhorada em alguns municípios, mas não muito diferente. Então, assim, os professores não tinham muita disponibilidade por conta da gestão que eles estavam submetidos, porque não havia uma compreensão da direção que eles, por exemplo, enquanto o curso durava, às vezes, uma semana, de manhã e de tarde, ou até 2 semanas, dependendo da disponibilidade do público-alvo, se a proposta para os professores fosse assim, né, eles tinham sérios problemas com a direção das escolas que eles trabalhavam, porque o diretor, muitas das vezes, entendeu que o professor não estava saindo para um momento de formação, ele estava saindo para se ausentar da escola, né? Ou seja, a preocupação, não havia um incentivo no sentido de entender que aquele professor poderia estar trazendo, né, um incremento para a escola, né, um aperfeiçoamento no sentido da sua prática pedagógica. Tá? Mesmo com o argumento de que os alunos ficariam com atividades, tá? Com deveres de casa, ou com atividades alternativas, como nós na educação superior muitas vezes fazemos quando temos que viajar para eventos ou para cursos. O entendimento da grande maioria dos diretores, infelizmente, o meu professor não estará em sala de aula, os alunos vão ficar sem aula. Então, a gente acabou pensando numa oficina, porque a oficina é uma forma de você abreviar o que é dito, de tornar o processo mais prático, vamos dizer assim, né? E não dispor tanto do tempo desses professores, tá? Só para relembrar, nós fizemos oficinas em Bragança, tá? Em Belém, nós fizemos uma em Curuçá, e que durou 2 dias, né? E foi uma articulação a partir da Verusca, e com professores do município de Curuçá, assim, a forma da gente propor a oficina foi muito ajustada à realidade desses professores, muito ajustada mesmo, tá? Justamente por essa falta de entendimento de que o professor não estava se ausentando, de que os alunos não estavam ficando sem aula, mas que, na realidade, era um momento de formação tão importante como para a formação desses professores, como para qualquer professor dentro de uma temática que venha somar dentro de sala de aula, né?
E, inicialmente, a elaboração de paradidáticos, porque a gente entende, né, embora a gente só tenha conseguido fazer isso nos cursos com os licenciandos, a gente entende que essas práticas, elas precisam ser elaboradas e registradas, né, porque são materiais que, dentro dos pilares do ensino de ciências, são materiais produzidos dentro de uma realidade nossa, uma realidade amazônica, né? Uma realidade ainda mais próxima da realidade do professor e do alunado dele. E aí nós trabalhamos, ao longo desse tempo, já com algumas parcerias, né? O IENSE sempre colaborando com a gente, meu instituto de origem, né? O IECOS, que é o Instituto de Estudos Costeiros de Bragança, o Instituto Ariri Vivo, que é uma ONG que poucas pessoas conhecem, que sabem nem sabem que existe, mas ela se situa dentro do Parque dos Igarapés. Em geral, o Parque dos Igarapés é conhecido como um local, né, de divertimento, de festas, né, como se fosse um balneário, mas lá existe uma ONG, e lá existe um fragmento florestal belíssimo, que foi, inclusive, cenário e local para a execução de uma proposta, em tempos passados, chamado Arte na Trilha, uma proposta belíssima, entendeu? E na Escola Bosque, o projeto AMA, né, na pessoa do professor Elias, que é o professor Elias, esse professor aqui, que, infelizmente, por manobras políticas, foi retirado do projeto AMA, e agora está numa escola, né? E eu lamento, porque o Elias é uma pessoa, assim, de um conhecimento fantástico, tá? Nós entendemos que nós precisamos da parceria com professores da educação básica, que estejam no exercício na educação básica, para levar os projetos adiante. Aqui é a professora Sandra, professora Nelane, do campus de Bragança, né? Os meus antigos bolsistas, o Renan e a Kelly, as bolsistas de Bragança, a Laina e a Renata. Aqui é a Daila, atual orientanda da professora Terezinha, que era minha orientanda na época, de mestrado. A Franci, professor Luan, professora Verusca, e aqui o meu esposo, Flávio, que, embora seja fotojornalista, ele tem uma formação na engenharia florestal e já trabalhou muito em oficinas com comunidades. Tá? O apoio e financiamento tem sido da PROEG, né? Embora estamos sem financiamento, dentro de um programa chamado PROINT, que esse ano foi extinto, infelizmente, com o apoio também da nossa licenciatura integrada. Tá? Como é que surgiu essa ideia, né, essa concepção dos espaços não formais, não institucionais na minha vida, posso dizer assim, né? Porque antes dos espaços não formais na minha vida, eu tive uma experiência de ministrar oficinas para professores, ou de estar, né, próximo a professores. E nas minhas andanças, eu digo acadêmicas, né, científicas, conheci muitos professores de ciências, e esses professores, né, por proximidade na temática, por eu ser bióloga, me faziam algumas perguntas, tipo, professora, como é que eu vou dar aula, por exemplo, sobre determinados invertebrados, se eu não tenho uma lupa, se eu não tenho um microscópio, se a minha escola não detém esses materiais, não tem um laboratório,
Enfim, isso começou, sabe, a me incomodar muito, né? E aí, resgatando um pouco da minha experiência enquanto bióloga, dos trabalhos de campo, né, que foram muitos, né, que, por sinal, dão um livro, e não só pela alegria de participar dos trabalhos de campo, mas também pelos apertos que eu passei nos trabalhos de campo. A minha vivência como bióloga, a minha vivência na antropologia também, isso começou a me incomodar, né? E aí eu comecei, na ocasião também, tive contato também com o trabalho do Flávio, do meu esposo, e eu comecei a me perguntar, mas existe só uma maneira, entendeu, de a gente estar trabalhando conteúdos de ciência, tá? Dessa forma, e os alunos, se não tem um laboratório, se não tem um microscópio, se não tem uma lupa, eles vão ser punidos, tá? Porque não existem esses materiais ou esses espaços, ou porque, quando existem, os professores não sabem usar por conta da sua formação. Então, eu comecei a me incomodar, né? E comecei a ler, a pensar, né? A ler, a pensar, a tentar fazer conexões, a buscar memórias na minha vida de bióloga. E comecei a ler sobre os espaços não escolares, comecei a ler sobre as experiências de outros professores. E aí comecei, né, a caminhar, ou melhor, engatinhar na proposta, né? Conheci o trabalho do professor Faquin Teran, que infelizmente nos deixou, né, vítima também da Covid, que na região amazônica era também dentro da região uma pessoa muito expressiva nos estudos voltados para os espaços não formais, que criou a rede amazônica de espaços não formais, né, que esteve dialogando com a gente quando fomos a Manaus, né, conhecemos o Bosque da Ciência, praticamente junto com ele, tomamos sorvete juntos com ele, estivemos com ele também em 2019, compondo uma mesa redonda, eu e ele, uma professora de Santarém, também com um trabalho belíssimo, tá? E todos os três nos dialogando sobre os espaços não formais. Então, tive acesso aos trabalhos do professor Faquin Teran, tive acesso também, nessa época, eu estava orientando a Daila estava trabalhando com o Clube de Ciências, a Elizabeth Lucumi também estava trabalhando, que era me orientando até então de TCC, então tudo isso começou a borbulhar na minha cabeça, e eu comecei a ter acesso a leituras e leituras, mas comecei a pensar uma coisa. Eu preciso de espaços que existam em todos os municípios. Eu não posso me deter nos espaços institucionais, porque eu não tenho um planetário em todos os municípios, eu não tenho museu em todos os municípios. Eu preciso de espaços que, em todos os municípios, possam ser passíveis de serem achados, né? E pensei assim, a realidade, aí eu fui para a realidade estadual, né? A realidade das nossas escolas é realmente de sucateamento, né? Nós tivemos uma melhora, mas naquela época o cenário era tenebroso. E aí eu ficava pensando, não é minimizar o compromisso do poder público, mas também nós não podemos punir os nossos alunos, nós não podemos justificar que porque eu não tenho, entendeu, as condições para ministrar determinado conteúdo, esses alunos não vão ter acesso a ele. Quais seriam as condições mínimas
que eu precisaria ter, tá? Ter um laboratório, ter uma lupa, ter um microscópio, é realmente uma condição mínima ou existem outras possibilidades que eu posso estar trazendo? Então, e aí, né, juntando, como eu falei, todas as leituras, todas as discussões, todas as conversas, eu comecei a pensar o quão motivador era, por exemplo, para os alunos ter aulas em outros espaços, né? E como seria interessante conceber algo que é pilar do ensino de ciências, né? Que é a teoria e a prática sendo construídas juntas, né? Então, eu comecei a pensar na primeira proposta. Eu confesso para vocês que até hoje eu tenho a primeira proposta, ou seja, que eu chamei o primeiro rascunho da primeira proposta. Gente, é quando a gente para ler o nosso TCC, a nossa dissertação, a nossa tese, depois de um tempo. E você vai adquirindo conhecimento, e você diz assim, nossa, né? Às vezes você se pergunta assim, eu escrevi isso e eu achava o máximo, né? Não tanto em relação a uma dissertação, uma tese. Um TCC talvez, mas em relação a uma proposta, com certeza. E aí, mas é normal, aquilo era um embrião, né? E como um embrião, precisa de um processo de desenvolvimento, né? Precisa de nutrientes para crescer, se desenvolver e ganhar o desenvolvimento pleno. Era a mesma coisa. Então, eu comecei engatinhando, né? Comecei conversando, lendo algumas coisas, e aí comecei também a me aproximar cada vez mais do ensino de ciências, para poder entender como é que eu poderia dialogar uma tendência do ensino de ciências, tá? Os espaços não formais é uma tendência no ensino de ciências, tá? Com toda a minha formação. Com toda a minha formação, né? E ter acesso a metodologias que poderiam, e a estratégias de ensino que poderiam me auxiliar, né? E uma delas seria as chamadas aulas passeio, as aulas de campo, as excursões, as trilhas interpretativas, as trilhas sensitivas, enfim. Né? E aí eu comecei a trabalhar nessa direção. Né? Então, pensando primeiramente no que poderia ser significativo para alunos e professores, a gente lançou mão das teorias, das contribuições teóricas de Ausubel, né? Eu precisava trazer o cotidiano, eu precisava trazer a realidade, eu precisava que esses espaços fossem espaços dentro da realidade, né, dos meus sujeitos enquanto professores ou enquanto alunos, né? Precisava que, durante esse processo de formação, esse processo de ensino e aprendizagem, mas principalmente no processo de formação, os professores vivenciaram a geometria invertida, né? Ou seja, eles vivenciassem práticas pedagógicas que, na condição de alunos, semelhante às práticas pedagógicas que eles iriam, né, realizar com os seus alunos propriamente ditos, né? E precisava que esse exercício pudesse ser posto em prática, ou seja, né, elaborar de fato uma prática educativa a partir desses olhares. Então, como trabalhar, né, como trabalhar essa intencionalidade, esse olhar pedagógico, né, de professores, principalmente de professores dentro de uma formação dura, como professores de biologia, como professores de química, como professores de física, né, professores de matemática. E aí,
foi quando eu comecei também a ler sobre diálogo de saberes, né? Porque o entendimento de conhecimentos prévios, né, de abordagens que já estão na estrutura cognitiva do aluno, eu tenho que entender quais são essas abordagens, quais são esses conhecimentos. Tá? Eles são, de fato, só conhecimentos escolares? Não. Eles são conhecimentos da vida. E se eu vou para um espaço que faz parte da convivência, da vivência de alunos e professores, eu preciso, né, promover que esses conhecimentos sejam aflorados, manifestos. Então, não são só conhecimentos, não, são saberes, e saberes múltiplos, né? São saberes da vivência, são saberes pedagógicos, são saberes escolares, né? São saberes, tá, da existência do indivíduo. Porque se entende que, quando você aproxima novos conhecimentos, tá, com conhecimentos que já existam dentro da estrutura cognitiva do indivíduo, esse aprendizado é muito mais significativo. Tá? E aí, né, como é que, principalmente, professores estariam, de certa forma, movimentando esses conhecimentos dos seus alunos? Né? A partir da experiência deles mesmos terem os seus conhecimentos em movimento. Daí porque o princípio da simetria invertida era muito importante de estar presente nas metodologias e nas estratégias de ensino. Tá? Ou seja, vivenciar aquilo que eu vou vivenciar com o meu aluno. Porque se nunca acionaram meus conhecimentos prévios, meus saberes, né? Como é que se eu não tive essa possibilidade, como é que eu aprendo, tá, a partir dessa oportunidade que me é dada? E aí sim, né, eu aprendo como possibilitar que os conhecimentos prévios, que os saberes prévios dos meus alunos sejam também movimentados, né, sejam manifestos. Né? E nisso a gente começou também a trabalhar aspectos fundamentais dentro do ensino de ciências, né? A necessidade da mediação do professor, né? A desconstrução, muitas vezes, aquela estratégia de ensino pautada na racionalidade técnica, né? Na necessidade de desenvolver, além da manifestação dos conhecimentos prévios, mas da análise crítica, né? Em relação ao meio em que se vive, em relação à realidade que se está. Tá? E também a possibilidade, né, de dialogar saberes, né, sem a sobreposição de um em relação ao outro, sem a hegemonia de um em relação ao outro, né? Porque nem tudo é explicado pelos saberes, por exemplo, da tradição, mas nem tudo também é explicado pelos saberes da ciência. Mas uma coisa é certa, tanto um quanto o outro faz parte da existência de muitos povos, né? E isso tem sido comprovado, tá? Em pesquisas, em artigos, em TCCs, em dissertações, em teses. A aproximação e o diálogo de saberes, tá?
fazem parte da existência do indivíduo e faz com que o aprendizado seja cada vez mais significativo. E também mudar uma ideia que é plantada no nosso processo de escolarização, de que o professor é detentor do saber. Nós somos tão aprendentes quanto. Então, mesmo que eu saiba o método, a metodologia, a estratégia de ensino para ministrar um curso ou uma oficina, como nós fizemos em Curuçá, ainda assim, eu experimento uma incompletude. Por quê? Porque estou levando ferramentas para trabalhar numa realidade que não é minha, mas a realidade é do meu público. E ainda assim, eu tenho que admitir que a incompletude, ela é necessária e ela é um fato, uma realidade na vida de qualquer professor. Porque as realidades são múltiplas. E por mais que eu conheça, né, numa visita exploratória em um lugar, e até veja possibilidades e intencionalidades, ainda assim eu preciso, tá, da visão do olhar de quem ali vive, de quem ali mora. Então, né, todo esse movimento, né, de conhecimentos, tá, eles foram pautando a elaboração das nossas propostas e das nossas ações, tá? E eu não poderia deixar de pensar nos nossos documentos oficiais. Antes eram só os, ou melhor, principalmente os parâmetros curriculares nacionais, hoje também a BNCC, né? Porque precisamos nos pautar nesses documentos para qualquer ação educativa, tá? Em qualquer espaço, seja formal ou não formal. E como uma boa bióloga, né, eu não deixo de me preocupar, principalmente em espaços públicos, né, como praças, como fragmentos florestais, né, na integridade desses espaços, ou seja, na proteção destes espaços. E aí, agora, a gente vai observar algumas ilustrações, e a partir dessas ilustrações, né, eu vou trazer à baila o que a gente procura trabalhar, tá? Então, uma porta como tantas outras, muitas vezes visualizada como uma simples porta, né? Mas quantos conhecimentos uma porta abriga, né? Aqui a gente pode trabalhar, por exemplo, né, os ângulos trabalhados na matemática ou na física, né? Linhas retas, perpendiculares, oblíquas. Uma porta, do que ela é feita? De madeira? O que é madeira? Por que eu olho para um bosque e não digo vários pés de madeira? Porque a madeira é um processo, porque a madeira é um produto processado? Processado como? Todo vegetal produz madeira? Será que sim? Será que não? E os vegetais que usamos como madeira? Usamos por quê? Com que conhecimento? Por que uma madeira é nobre e a outra não é? Por que às vezes algumas portas, tá, não são a madeira propriamente dita, mas são outros tipos de produtos? São feitos de fórmica? São feitas de fórmica? O que é fórmica? Né?
são conglomerados. O que é um conglomerado? Uma porta, que formato ela tem? Ela é um retângulo? Ela é um quadrado? Um retângulo é uma figura geométrica? Como chegamos às figuras geométricas? Quantas figuras geométricas podemos ver igual a uma porta em tantas outras impressões do ambiente? A maçaneta. Olha a maçaneta bem aqui. Do que ela é feita? Ela é feita de um metal, de uma liga, né? De plástico. Qual é o mecanismo dela? Como foi pensado esse mecanismo? Tanto a porta quanto a maçaneta. Que princípios da física ela obedece? Né? O abrir e o fechar. Para eu abrir uma porta, eu tenho que imprimir uma força, uma ação. E a porta imprime em mim uma reação. Tá? Vamos ficar por aqui, mas existiria outras possibilidades se eu olhasse para o que está no entorno da porta. Os azulejos, a lajota, tamanho, né? O material. De novo, uma porta, né? Às vezes a gente tem dificuldade de entender. Aqui o globo terrestre. Na latitude, na longitude. Né? Uma porta, você olha, latitude horizontal, longitude vertical. Talvez seja menos complicado do que mostrar um globo terrestre com todas as coordenadas e dizer latitude tal, longitude tal, na visão do globo, aquela visão extremamente acadêmica. Talvez uma porta auxilie. Um córrego, um lago, uma breve cachoeira, né? Eu estou vendo o quê? O que a minha intencionalidade como professor me faz ver segundo o tema que eu quero ministrar. Eu quero ministrar seres vivos e ambiente. Quantas possibilidades de seres vivos eu vejo aqui? Quantos fatores físico-químicos podem aqui ser encontrados? Tá? É como se a gente tivesse ao vivo, a gente estivesse nesse lugar ao vivo, embora a gente possa trabalhar também os espaços não formais a partir de ilustrações, viu, gente? Como eu estou fazendo aqui. Mas eu tenho várias possibilidades, né? Eu tenho um córrego, eu tenho água, eu tenho oxigênio. Esse córrego, ele é extremamente oxigenado porque tem uma leve queda, né? Que faz com que a velocidade da água possibilite, né, a volatilização do oxigênio, mas também a dissolução dele na água. Plantas, insetos associados a plantas, né, trocas gasosas, né, outros seres viventes, talvez peixes, micro-organismos, enfim. Belíssima essa paisagem, né? Quantas possibilidades eu posso estar trabalhando aqui dentro de uma temática escolhida? Vamos supor que a minha temática fosse história. Onde será que fica essa paisagem? Será que ela é uma paisagem realmente natural? Né? Será que a natureza esculpiu uma queda d'água tão belíssima, né? E, de certa forma, até tão regular? Por que será que a cor da água é azul? O que faz, por exemplo,
os rios, os lagos, os oceanos terem cores diferentes. N possibilidades. Olha aqui. Eu estou vendo um bando de montanhas, né? Mas eu também estou vendo um bando de figuras geométricas. Posso ver vários triângulos, posso ver até, na colaboração que eu acredito que seja o Sol, mas poderia até ser a Lua, não sei, uma figura circular. Posso ver figuras retas, posso ver, ou melhor, linhas retas, posso ver curvas, posso ver várias possibilidades. E aqui? Posso até ser poética, posso até trabalhar um gênero textual, posso falar em natureza morta, em natureza viva, posso inferir, talvez, porque uma árvore tem folhas e o que isso significa, e uma árvore que não tem. Até a formação desse essa possível silhueta, humana, pode me trazer significados. Esse banco, ele pode me dar conta de figuras geométricas, São vários retângulos, enfim, N possibilidades. Até a cor. Por que a gente enxerga em cores? Será que todos nós humanos enxergamos nas mesmas cores? Tem uma tonalidade de azul, ou melhor, tem uma tonalidade de azul que eu, na maioria das vezes, eu não saberia dizer para vocês, eu enxergo como azul marinho. Eu, Ariadne. Algumas pessoas que eu conheço não enxergam da mesma cor. Tá? Claro que não é um azul celeste, muito menos turquesa, mas a tonalidade não chega ao azul marinho. Todos os seres viventes enxergam exatamente da mesma forma, Tudo são possibilidades. Olha aqui, uma figura, Essa figura, ela está na internet disponibilizada. E a vontade que dá é de escrever uma mensagem e dizer para os autores que essa figura, ela não é uma figura pertinente à realidade. Porque, vamos falar em Amazônia. A Amazônia, tem como um dos ecossistemas predominantes a floresta, certo? Vocês já viram leão em floresta? Leão pertence à savana africana, Ou então naqueles locais que, infelizmente, eles foram introduzidos, principalmente os circos e os zoológicos, Mas, ainda assim, nós temos uma série de situações que nós podemos estar avaliando e analisando as possibilidades de espaços intencionais de ensino e aprendizagem nos livros didáticos que não são muito corretos, ou que passam para as crianças informações erradas. Até onde eu sei, uma coruja, com raras exceções, é um bicho noturno. Então, ainda que ela ocorresse, entendeu, junto com um leão numa savana, que é pouco provável, ou um leão ocorrendo numa floresta, que é pouco provável, ainda assim, eles teriam hábitos diários diferentes. Em geral, as corujas são noturnas, tá? Outra coisa, desculpa. Aqui, parece um panda, né? Um panda ou um coala. Bem, se fosse um panda, eu acho que teria que ter aquela demarcação nos olhos da pelagem. Mas vamos dizer que seja um coala,
Gente, só tem koala na China, tá? É um animal relativamente endêmico, tá? Em paisagens naturais, tá? Em hábitat natural. Koala, junto com leão, não, né? Eu só acho que ficaria mais comprometedora uma ilustração de um espaço não formal, de possibilidade, tá? De ter a intenção de um professor em transformar esse espaço numa possibilidade educativa, só não está pior porque não meter uma girafa aqui. Esse olhar, ele precisa ser desenvolvido em professores e alunos. Folhas, né? Às vezes a gente quer explicar para as crianças o conceito de diversidade. E vocês sabem que o conceito de diversidade e de biodiversidade, ele é polissêmico e amplo, né? Imagina como você vai trabalhar e dar a ideia para as crianças que o mundo é diverso. Use as folhas, né? Faça a criança entender que mesmo sendo uma folha, ela não tem aquele formato clássico que vem nos desenhos. Ela pode ter outras possibilidades de forma. E dependendo, né, do nível de ensino, você pode trabalhar a função das folhas, como constituídas, né, a textura das folhas, pelo toque. Algumas são mais espessas, outras mais delgadas, algumas são mais, como a gente diz, que são as coriáceas, elas são mais... tem a superfície mais ásperas, vamos dizer assim. Tá? Uma praça, nossa, né? Uma praça tem tantas possibilidades para a gente trabalhar. E olhando essa ilustração, nossa, né? Desde figuras geométricas, desde conhecimentos sobre seres vivos, né? Desde conhecimentos sobre conceitos da física, da química, da biologia, né? Contextos históricos, literários. Idem, né? Semelhante ao que a gente viu nas primeiras ilustrações. Nós, inclusive, podemos formar figuras geométricas, né? Às vezes a gente se preocupa muito em desenhar, nós podemos, nas nossas rodas de ciranda, passar a ideia para as crianças, um círculo também pode ser formado pelos nossos corpos. Agora, observem essa praça. Essa aqui é a Praça Batista Campos, tá? Uma das praças mais bonitas de Belém. Eu, particularmente, acho ela belíssima, tá? Ela é uma praça, uma das mais antigas, é uma praça histórica, é uma praça que quem mora em Belém, né, e viveu sua infância em Belém, provavelmente tem uma história para contar. Tem um prospecto de um castelinho que fica bem aqui, né, que na minha infância, eu e a minha prima, a Cileia, nós íamos brincar nesse castelinho, e esse castelo para nós tinha uma dimensão enorme, porque éramos crianças, né? Hoje, quando eu vou na Praça Batista Campos, eu acho ele tão pequenininho, mas para nós era um castelo enorme, né? Nós éramos as princesas do castelo. Olhem bem essa praça. Olhem bem, né? Eu olho a praça e agora, professor, preciso exercitar a intencionalidade pedagógica. O que eu posso ver nessa praça?
É uma praça. Eu posso ver, né, conhecimentos de biologia. Todos vocês já tiveram, provavelmente em algum momento da vida escolar de vocês, o conhecimento de que toda a transmissão de conhecimento, ela começou com os filósofos gregos e romanos, na realidade, né? E a transmissão do conhecimento, embora o termo transmissão, na realidade, era um compartilhar de informações, né? Então, os filósofos, com os seus discípulos, caminhavam pelas áreas livres, né? E, ao observar o seu entorno, né, iam tecendo comentários, elucubrações, discussões, né? Até submetiam até a certas experimentações para entender o mundo que os cercava, para fazer a leitura de mundo, né? Então, os conhecimentos estavam todos ali, como estão até hoje, todos juntos. Quando vem, né, quando o homem vai se apropriando da sua vida na Terra, ele começa a pegar alguns conhecimentos e compartimentalizar. Então, conhecimentos que ele julgou que era só da biologia, ele coloca numa caixinha, numa gavetinha e rotula. Esses são conhecimentos de biologia. Outros conhecimentos, ele rotula, são conhecimentos de física. E por aí vai, de matemática, né? De química, história, literatura, linguagem. Mas isso tudo está presente, tá? No meio ambiente, no todo. Nós é que separamos, tornamos o aprendizado mais específico, né? Mas ainda assim, mesmo que a gente não perceba, tá? Outros compartimentos inevitavelmente dialogam com o compartimento da nossa formação. Então, quando eu enxergo os conhecimentos de biologia, como aqui, seres vivos, terrestres e aquáticos, plantas, animais, bactérias, fungos, né? E dentre os animais, segundo a classificação biológica, o homem, eu não posso deixar de pensar que existe toda uma filosofia e história da ciência que foi trazendo descobertas, né, que foram conhecendo esses seres vivos, que foram estudando esses seres vivos, né? Esses seres vivos, eles vivem segundo leis da física, segundo leis da química. Por exemplo, né, nós vivemos à mercê da gravidade. Nós respiramos oxigênio e liberamos gás carbônico. Nós temos muitas reações químicas acontecendo o tempo todo no nosso organismo. E elas têm sido mapeadas, quantificadas, elucidadas em aspectos da química, da física, da biologia, né? Há uma história do homem na face da Terra, há uma história da produção desses conhecimentos, há um registro desses conhecimentos em gêneros textuais vários. E nós nos iludimos achando que a nossa formação ainda é compartimentalizada, mas o conhecimento
tá? Usando uma metáfora, ele está aí fora gritando como um conhecimento no todo. Né? Química. Trocas gasosas, oxigênio, substâncias e reações químicas no ar, na água, no solo, etc. Matemática. Unidades de medida. Geometria. Ângulos. Tudo isso pode ser trabalhado. O número de passos. A gente tem um aplicativo, né, que fica quantificando quantos passos que você dá por dia para ver o seu gasto calórico. Pararam para pensar no arcabouço biológico, físico e químico que envolve tudo isso? E os meus passos têm a ver com as minhas demandas, no ser social e cultural que eu sou, e que as minhas demandas hoje, historicamente, são diferentes das minhas demandas no passado, enquanto ser humano, e enquanto pessoa também. Física. Caiu uma folha, caiu um cabelo. Ultimamente, meus cabelos andam em queda livre. Né? Não muito, mas andam. Queda livre, gravidade, atrito, movimento, lei da ação e reação. É claro que eu tenho propriedade para falar daquilo que me é a formação, que tem a ver com a minha formação. Mas ainda assim, as outras áreas estão dialogando. Eu preciso abrir os meus olhos para enxergar. Né? Tecnologia. Né? Eu fico perguntando, quando foi que o homem teve a intenção e descobriu o cimento? O cimento, o asfalto, o concreto. Pararam para pensar? Né? Quais foram as mobilizações do pensamento para entender, e as misturas, né? As misturas químicas que chegam no concreto, no cimento, né? Na madeira, no asfalto, né? Nos tipos distintos de pavimentação. Qual a tecnologia que foi produzida? Qual a tecnologia que eu posso registrar um momento desse? História. Linha do tempo da praça. O que era antes da praça? O que existia antes da Praça Batista Campos? Quando ela foi concebida como Praça Batista Campos? Por que ela tem esse nome? É alusivo, né, a um cônego. Por que ele foi o escolhido? Qual foi a contribuição dele para a sociedade, para ele ter sido escolhido, né, o nome de uma praça? Tem uma associação que é a Associação dos Amigos da Batista Campos. Eles, há uns 3 anos atrás, eu acho, mais ou menos, eles elaboraram um livreto, inclusive tem até algumas fotos do Flávio, tá? Falando da praça, valorizando a Praça Batista Campos em vários aspectos, gente. Então, linha do tempo da praça, da cidade, dos aspectos arquitetônicos, né? Por exemplo, tem uma realidade em Belém, que são os bairros, principalmente do Guamá e Julianas, que até um tempo atrás, agora provavelmente essa realidade já mudou. Esses bairros eram formados muito por pessoas que vinham da região das ilhas ou do interior do estado. E eles se tornaram bairros populosos também, né, porque as pessoas que moravam na região onde é o bairro do Marizal,
elas tiveram que ser deslocadas para as áreas mais periféricas da cidade, porque a intenção, à época, era que o bairro do Marizal fosse um bairro comercial. Tanto que ele é o metro quadrado mais caro de Belém. O bairro que eu moro, ele tem uma história, né? Ele é o marco de início da cidade. E é ali na frente da UEPA da Almirante Barroso. A cidade já cresceu muito mais do que isso. Mas existe, né? Existe um entendimento que a cidade começou a... Ou melhor, ela cresceu a partir da cidade velha, mas ela se limitava até o marco da légua. Então, tem uma história, né? Tem uma literatura que pode ter sido produzida, e por aí vai. E tem a expressão, né? A Associação dos Amigos da Praça Batista Campos expressou por um gênero textual, né? Textos, depoimentos, narrativas, né? E ilustrações. Então, e tem muito mais, gente. Então, essa intencionalidade do professor, que a gente entende, que transforma um local desse como um local, tá, de uma ação educativa, de uma ação escolar. Mas muitos não conseguem enxergar por causa do ranço da sua formação, né? E eu digo que eu estou num constante aprendizado, porque provavelmente existem coisas que eu ainda não enxergo, né? Que eu preciso ainda ter experiências e vir a enxergar experiências em leituras, experiências em ações, enfim, em diálogos. Tá? Tudo isso que eu falei para vocês pode ser perfeitamente pesquisado. Os processos de formação, né, individualmente como uma autobiografia, os processos de formação em conjunto dos professores, o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, né, a construção das práticas que foram propostas, tá? As narrativas que são desencadeadas, né? Até a elaboração dos materiais podem ser objeto de pesquisas, como se pensou o material, como se construiu o material, e não só como ele foi, né, utilizado. Tá? E, finalizando, o que é que a experiência tem trazido para nós, até então, né? Que a motivação e a autonomia dos alunos, sejam professores, ou sejam alunos de professores que executam, entendeu? Que aprenderam na simetria invertida, no processo de simetria invertida, tá? Tem observado a motivação e o desenvolvimento da autonomia, que é, na realidade, um dos objetivos do próprio ensino de ciências, né? O trabalho em grupo, porque melhora as relações interpessoais, melhora a comunicação, porque tem gente que até para trabalhar em grupo tem que aprender. Né? Tem pessoas, isso acontece muito na graduação, professora, eu não quero fazer trabalho em grupo, eu quero fazer individual. Não. Você não vai trabalhar sozinho numa ilha deserta, você vai trabalhar com gente, né? E a gente tem que aprender, porque isso também é um processo formativo. Trabalhar em equipe, o trabalhar em grupo, né? O ir e vir, né? Das suas opiniões e posições, o trabalhar a sua individualidade, as decisões, né?
e a comunicação. A intervenção didático-pedagógica, né? A gente trabalha muito no sentido de trazer um outro componente, que é a ludicidade, principalmente para os anos iniciais, que é muito importante, né? No sentido de entender que a ludicidade é um processo também que precisa estar dentro do ensino de ciência. O diálogo de saberes, o próprio princípio da simetria invertida, né? Trocando em miúdos, é você sentir na pele o que os seus alunos irão sentir, mas num aspecto muito positivo, tá? E, em alguns casos, a valorização dos próprios espaços não formais, né? Como espaços de valorização socioambiental. E, então, para nós, é uma forma até de você promover para alunos e professores, tá? A compreensão de que a formação, principalmente a formação continuada, ela pode se dar junto com os alunos, tá? Respaldado na JOSSO, né? Junto com os alunos no exercício da sua prática docente. A partir de tudo que a gente discute, de tudo que a gente põe em prática ao longo, tá, das propostas dos projetos. Algumas referências. Tá? E aí, a nossa intenção sempre, tá? E eu digo para vocês que não tem sido algo muito fácil, nós temos, infelizmente, nós não temos a adesão, principalmente, das autoridades educacionais. A gente vai nas secretarias, a gente conversa com os secretários, eles ficam de dar um retorno e não dão. Então, a minha ação tem sido, assim, muito pontuada. Eu vou numa direção, numa escola, eu procuro um grupo, né, como, por exemplo, agora o CPADC de Bragança, né, como a escola Tarsila Gama de Bragança. Eu tenho procurado exercer no interior esse projeto, não que eu não ache importante exercer na capital, não é isso, mas eu acho que o interior, ele tem mais precariedades em relação à capital, né? Então, eu tenho buscado trabalhar, assim, num trabalho de formiguinha mesmo, entendeu? Eu chego com o diretor da escola, eu falo, exponho a proposta, vejo que tipo de auxílio ele pode nos dar, vejo a compreensão que ele tem do processo, né? E também, de certa forma, verifico as possibilidades dele também não se sentir prejudicado no seu cronograma, no seu planejamento. Então, eu tenho trabalhado assim, tá? E eu acredito muito nesse projeto, muito, eu acredito muito mesmo, tá? Não estou eximindo o poder público de seus compromissos, mas eu acho que esse projeto, ele precisa ser compreendido como algo que pode ser inovador dentro desse contínuo da educação formal e não formal. Mesmo que uma escola seja dotada de laboratórios muito bem equipados, ainda assim, esse diálogo com os espaços não formais é necessário, por trazer a realidade do aluno, por trazer o contexto do aluno, por possibilitar o desenvolvimento da leitura de mundo deste aluno, o desenvolvimento da criticidade e o desenvolvimento da cidadania.
É isso. E, por fim, eu digo que nada disso adianta se a gente não estiver disposto a pensar no outro como com solidariedade, né? Com fraternidade mesmo. Eu preciso me preocupar com o aprendizado do meu aluno e preciso me preocupar com a formação do meu colega, seja ele da educação básica, seja ele da educação superior. Eu preciso me preocupar com a educação do meu país. Eu preciso que as pessoas consigam trabalhar a leitura do seu mundo. A quem trabalhe só a educação informal, né, que também tem muitas possibilidades de dialogar, mesmo que a gente não perceba, com a educação não formal e com os espaços não formais. É isso, gente. Obrigada.